Bom dia, paz do Senhor seja com todos. Iniciamos agora mais uma manhã com Deus, para glória do nome santo do Senhor. Estamos aqui. Hoje, na hora que eu levantei ali, tava sem internet aqui em casa. Eu falei, meu Deus, manda internet para essa casa, porque eu preciso fazer tua obra. Nós estamos hoje no segundo dia do nosso devocional, né? Estamos retornando aí com tudo para as nossas manhãs com Deus, para o nosso devocional no período da manhã. E a internet falhando. Eu falei, não, minha filha, você pode voltar porque hoje eu preciso de você. Mas estamos aqui, Deus é fiel, né, irmãos? Ele cuida, o projeto é dele, ele coloca as mãos no projeto. E hoje vamos estar fazendo o nosso devocional. A nossa base, tá? O tema vai ser Jesus acalma a tempestade. A gente vai estar lendo aqui Lucas 8, do 22 ao 25, tá bom? A paz, Gabriel, a paz, Paulinha, que saudades, paz do Senhor, irmãos. Então eu vou iniciar primeiro orando, né, nessa manhã, e a gente já entra pro nosso devocional. Glória a Deus, vamos lá. Senhor, eu quero primeiramente te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Muito obrigada, Pai, por nos permitir estar aqui em mais um dia, com vida, com saúde, com fôlego que vem dos céus. Muito obrigada, Pai, pelo cuidado, pelo teu amor que é constante, por cada vida que vai estar se achegando neste momento para participar deste devocional. Esta obra é tua e que teu nome venha a ser glorificado. Que essa mensagem, Senhor Deus, meu Pai, ela venha impactar e que o Espírito Santo tenha total liberdade de nos usar neste momento. Que venhamos ser boca do próprio Espírito Santo de Deus sobre esta terra, levando luz para estas vidas e pregando aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Fala, Senhor, conosco nesta manhã e que este dia venha a ser abençoado, cheio da presença do Senhor, repleto de alegria, de felicidade, vitórias e grandes oportunidades. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, nos conduza para aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta manhã. Amém. Que esse devocional seja uma resposta das tuas orações para o dia de hoje. A paz do Senhor, bom dia! Sejam todos bem-vindos, irmãos, em nome de Jesus. Vamos lá? Jesus acalma a tempestade, Lucas 8, do versículo 22 ao versículo 25. Eu vou estar aqui orando com vocês e os irmãos que puderem abrir a Bíblia comigo, vamos juntos, tá bom? Estou bem, graças a Deus. E vocês, como vocês estão? Vamos lá? Diz assim. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, mestre, mestre, nós vamos morrer. E ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo então se acalmou e ficou tranquilo. Onde está sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos fortes e as águas dão ordem e eles lhe obedecem? Logo embaixo está falando sobre a cura do endemoniado. Nós falamos no devocional da segunda-feira sobre quando nós somos rejeitados, mas Deus atravessa o mar para nos encontrar. Mas hoje nós vamos falar sobre Jesus, no meio de uma tempestade, aonde ele está no barco. A tempestade, ela chega para todos nós. E o que ela traz em nós? O desespero. É interessante que em Lucas 8, 23, a palavra deixa claro que eles estavam navegando e Jesus adormeceu. Veio sobre eles uma grande tempestade e enchia o barco com água e eles se sentiam correndo um grande risco de perigo, né, de vida. A tempestade chegou, o desespero chegou. E agora?
Naquele dia, os discípulos estavam em um barco, obedecendo ao comando de Jesus. Passemos para o outro lado do barco. Eles estavam com o Mestre. Tinham visto milagres, ouvido suas palavras, participado ali da sua vida com Deus, né? Tendo ali um vínculo com o próprio Jesus, porque eles caminhavam, eles não apenas seguiam Jesus, eles caminhavam com Ele e faziam ali a obra no servir a Ele. Caminhar com Jesus e servir tem muita diferença. A multidão caminhava com Jesus, mas a mesma multidão que via milagres, ouvia de milagres e via ali o Mestre pregando suas lindas parábolas, foi a mesma multidão que disse crucifica, por não ter intimidade. Os seus discípulos seguiam, ouviam suas pregações, mas a diferença é que eles tinham uma vida de relacionamento com Jesus. Eles conversavam com Jesus. Eles viam Jesus diariamente. Eles eram instruídos pelo próprio Jesus. Então há uma diferença entre servir e ser a multidão. Mas, por mais que eles ouviam falar de Jesus, naquele momento de grande desespero, por ver a fúria do mar, a dificuldade, o grande problema, eles só pensaram uma coisa: precisamos que haja algum milagre aqui e nós não conseguimos fazer, vamos despertar Jesus, porque se precisarmos sair desse barco, nós precisamos que ele esteja bem. Mas bastou uma palavra. Jesus acordou e uma palavra bastou para que o vento parasse, para que as ondas não mais se agitassem. Um tempinho antes, o barco estava repleto de pânico, de desespero. O que vamos fazer? E agora? Vamos morrer aqui. Mas Jesus estava no cenário. Quando falávamos sobre o devocional de segunda-feira, sobre o endemoniado de Gadara, o endemoniado gadareno, falamos exatamente sobre uma palavra que libertou, que transformou aquela vida e que deu uma nova perspectiva. E nesse cenário não foi diferente. Quantas vezes nós somos assim? Sabemos que Deus, que Cristo, que o Espírito Santo está conosco, mas nos esquecemos do que Ele pode fazer. Ele determinou algo sobre a nossa vida, assim como Ele determinou para aqueles discípulos. Nos deu sonhos, nos deu projetos, nos disse aonde chegaríamos com Ele, mas no meio do caminho nos encontramos em um barco, em um mar que se encontra revolto, onde o vento tenta lhe derrubar de todas as formas, aonde a fúria do mar é intensa, aonde os problemas parecem ser gigantes, aonde o desespero começa a tomar conta do coração, aonde sonhos são enterrados junto com projetos, junto com metas, junto com objetivos. A ansiedade domina e a incredulidade começa a te sufocar. Aí vem a depressão, aí vem as crises de pânico, as mágoas. Nós começamos no meio do cenário por não ver Jesus agindo e por enxergar a luta que nos causa dor. A gente começa a imaginar que ali vai ser só de mal a pior e que não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais esperança. A gente ainda clama por Jesus: Senhor, não me deixe morrer aqui. Senhor, os projetos que eu tenho na minha vida são teus. Não foi o Senhor que prometeu. Começamos a nos questionar e questionar a Deus. Será que eu ouvi errado? Será que a promessa não foi para mim? Será que aquilo que Ele disse que faria não vai mais acontecer? O tempo já passou demais.
Nos perguntamos se Deus está mesmo vendo aquilo. É dificuldade dentro do lar, é a falta de alimentos, é as dívidas que crescem cada vez mais e mais. É como se o mundo inteiro comece a cair de forma lenta ao seu redor e você não soubesse mais como agir. O controle você já perdeu. Você olha o cenário, é de dor, é de luta, de escassez. Isso te gera pânico, isso te gera medo, isso te gera mágoas, isso te gera frustração, isso te gera desespero, isso te gera tantos sentimentos que vão ali, balançando junto com aquele barco. Mas sabe o que é interessante? No meio de todo esse cenário, nós vemos Jesus dormindo. O barco balançava. Tudo parecia e levava para um fim. E Jesus dormia. E isso nos ensina algo muito profundo. Enquanto os discípulos estavam ali, vendo toda aquela situação, focando no problema e só pensando, vamos acordar Jesus, porque senão nós vamos morrer aqui. Nós precisamos sair desse barco, correr, ter ali um segundo plano, sendo que o plano A é o plano certo. Não tem que ter plano B, não tem que ter plano C, não tem que ter plano... O plano A tem que ser um foco na minha e na sua vida. Porque o plano A é estar conectado a Jesus. É ser direcionado e ter um foco na palavra, no propósito, na ordem que Ele te deixou. Discípulos desesperados e Jesus descansava. Ele sabia que algo estava acontecendo. Os discípulos viam o cenário, mas ele também tinha uma certeza. Quando ele se levantou e foi ali para aquele lugar, saiu da onde ele estava descansando e foi ali de frente para o mar, de frente para o vento. Jesus sabia de algo que ainda os discípulos não compreendiam. Por mais que eles viram milagres, por mais que eles viram o Senhor agindo de forma extraordinária em muitas situações, no momento do medo, nós entramos em uma angústia, um desespero tão grande, que nós pensamos que ali é o fim. Mas quem determina o começo e o fim é Deus. E se a ordem for chegar do outro lado, você vai chegar. Mas o mar está revolto, mas o vento está forte. Mas você não está sozinho no barco. A tempestade nunca teve o controle da situação. Mas Deus sempre teve. Jesus não estava sendo indiferente com o desespero dos seus discípulos. Mas Ele estava os ensinando sobre fé. Porque Ele pergunta aqui para eles, no versículo 25, aonde está sua fé? Nos momentos de grande tempestade na nossa vida, irmãos, o que nós fazemos é nos entregar para a dor. Muitas das vezes nós desistimos de viver o extraordinário e ficamos rodando naquele ciclo sem fim, aonde parece que a promessa está cada vez mais distante, porque em todo o tempo que eu preciso usar minha fé, eu paraliso. Eu reclamo, eu questiono, eu murmuro, mas não profetizo no meio de um vale vida sobre aquilo que parecia já não ter mais jeito, já não ter mais esperança, já não ter mais solução. Jesus estava nos ensinando que mesmo nos ambientes
mais difíceis, aonde o cenário ele não condiz com aquilo que você imaginava que deveria ser. Porque nós, irmãos, quando Deus nos entrega uma promessa, nós imaginamos um cenário todo cor-de-rosa, às vezes azul, às vezes um pouco colorido, mas é uma linha reta. É fácil. Jesus disse que eu viveria tal coisa. Ah, vai ser assim, 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 assim. Eu determino o tempo, eu determino como será, eu determino a forma que Deus vai agir. Eu começo a determinar coisas que Jesus disse assim: ei, não, primeiro que já não começa no teu tempo. Segundo, não será do seu jeito. Quem chamou para viver a promessa fui eu. O caminho é meu. Os obstáculos, quem permitiu fui eu. Às vezes a gente esquece que o inimigo não pode agir na nossa vida, ou que nós não podemos viver obstáculos que Deus não permite nos passar. Às vezes nós damos brecha para o inimigo? Damos. E por consequência das nossas ações, nós passamos por momentos difíceis. Mas precisamos entender, irmãos, que a palavra, ela nunca nos prometeu que depois de uma promessa nós teríamos uma vida linda, parecendo um arco-íris ou um céu estrelado, lindo, perfeito, incrível. A trilha rumo ao topo, onde será a realização do seu projeto, ela é importante tanto quanto o projeto em si. O maior milagre no meio da jornada somos nós. Nós aprendemos isso na palavra de segunda-feira. Às vezes nos sentimos rejeitados, às vezes nos sentimos frustrados, às vezes nos sentimos fora ali de contexto, nos sentimos totalmente perdidos. O desespero toma conta do coração porque pensamos que ele perdeu o controle, porque nós perdemos o controle. Só que nós esquecemos que ele é ilimitado. Não é que nem internet de celular não, viu, irmãos? Porque ela tem limite sim, ela vai até certo ponto. Às vezes tem lugar que não tem sinal, mas ele não. Ele é ilimitado em todo o tempo, independente de onde você esteja, do quão difícil esteja, do perigo que você possa estar passando, do cenário que pareça ser totalmente de dor, de escassez, um cenário que é difícil de aceitar. Ali ele também está. Não apenas com você, mas por você, de uma forma diferente do que os outros poderão estar. Porque às vezes estamos em cenários difíceis e estamos ali, às vezes, rodeados de amizades, parentes, e vemos julgamento, ouvimos os comentários difíceis e muitas vezes maldosos, e muitos ali não estão nem para te ajudar, estão ali só para saber tua dor, tua dificuldade. Porque muitas das vezes, irmãos, aquilo que te dói é aquilo que alguém irá aplaudir. Infelizmente é assim. Mas Jesus está ali por você. Da onde você fala assim: eu estou totalmente destruído, se encontra caído totalmente, ele pega pela tua mão e fala: não temas, eu estou contigo. Ele te levanta, lembra para você a promessa e fala: vamos continuar caminhando, porque a ordem é chegar do outro lado. E aí você encontra um mar, nem mais o barco tem. E aí você fala que é o fim. Ó o problema chegando de novo. Ó a dor chegando de novo. Ele olha pra você e fala: ei, vamos começar a agir diferente. Porque aonde você vê deserto, eu tô vendo o processo. Aonde você vê o mar, eu vejo experiência. Eu vejo testemunho sendo gerado. Aonde você vê apenas dor, eu vejo resultado. Eu vejo cura. Eu vejo transformação. Eu vejo milagres. Nós focamos muito no carnal e esquecemos que o espiritual é necessário para continuar. Não é com os olhos carnais que eu vou continuar seguindo, é com os olhos da fé. Porque às vezes, irmão, a dor do momento é tão intensa que ela pode me paralisar, mas com os olhos da fé eu contemplo a vitória no meio da dor. E eu falo: esse cenário tá difícil, eu vou chorar, mas eu vou chorar para Deus. Eu vou pedir por socorro. Vou pedir socorro para Deus. Eu não vou me lamentar, mas eu vou profetizar. Porque no meio desse cenário, se o mar não se abrir, eu andarei sobre as águas, mas eu chegarei do outro lado. Porque quem me chamou garante o milagre. A história de Jesus não terminaria naquele barco.
A história dos discípulos não terminaria naquele barco, porque a obra era grande e não poderia parar ali. Aquilo que ele tem para sua vida é tão intenso que pode levantar-se a dor, pode levantar-se o cenário dizendo totalmente ao contrário daquilo que você esperou, daquilo que você tem como expectativa. Mas aquele que está contigo no cenário te lembra todos os dias que o barco é dele, que o vento é dele, que o mar é dele, que a promessa é dele e você é dele. E quem chamou foi ele. Então fica tranquilo. Porque o teu milagre, ele não é para glorificar o teu nome. É para glorificar o nome dele. Ele não tarda, ele não erra, ele não volta atrás, ele não simplesmente lança uma promessa e finge que nada aconteceu. Não, 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 não. Ele começa a obra a partir do momento que ele declarou para você o que ele faria. Quando Jesus disse que estava com você nesse cenário, quando Jesus declarou uma promessa sobre a tua vida, a promessa iniciou ali. Não iniciou agora no tempo de dor, ela começou lá. E a maior parte dessa promessa é a transformação que você vai ter. Porque, irmãos, a gente não entende, mas quando vamos viver milagre, precisamos estar capacitados para administrar milagres. Porque senão a bênção se transforma em maldição. Quantas pessoas você já enxergou ganhando na loteria? Puxa aí o histórico das pessoas que já ganharam na loteria. Nós vemos as pessoas ganhando altas coisas, vemos as pessoas vivendo coisas extraordinárias, vemos ali pessoas sendo levantadas. E depois você olha a trajetória dessas pessoas, nós vemos um crescimento incrível que elas tiveram. Tem pessoas que ganhou já 30 vezes na loteria. E sabe da forma que se encontra hoje? Pobre. Porque não se tratava da bênção. A bênção, ela era incrível. Só que a pessoa não soube administrar. E a bênção se transformou em maldição. Porque às vezes a pessoa, ela ganhou tanto dinheiro, gastou com tudo que queria na vida, não soube administrar aquele dinheiro, e o que aconteceu, voltou, talvez para um momento de escassez muito mais profunda do que ela vivia antes. É como uma frase popular que dizem: a paz, Lopes, a paz, Celso. Vamos estar orando sim, Vinícius. Eu vou estar colocando seu nome na oração, a gente vai estar orando sim, tá bom? O que acontece, irmãos, é que quando nós não sabemos administrar algo, nós podemos literalmente perder tudo. Tudo que nós já tínhamos. Ah, é pouco. Mas se você perder esse pouco, aí literalmente você não tem nada. Aí a dor é pior. A dor é pior. Não é verdade? Jesus, ele estava ali naquele barco e ele não ensinou apenas aos discípulos que ele tinha poder. E lembrou a eles a autoridade que ele tinha. Naquele barco, Jesus ensinou sobre paz. A paz que não vem da ausência dos problemas, mas que vem com a presença dele no cenário. É por isso que é importante, quando nós temos algum problema, algum obstáculo, e o nosso coração se encontra em desespero, o que nós precisamos fazer é conversar com Deus e detalhar para Ele o nosso problema. Juliana, mas ele sabe que o mar está revolto. Ele sabe que o barco está balançando. Ele sabe que parece que tudo vai parar. Ele sabe que ali será o fim. Ele sabe. Mas ele quer ouvir de você. Quando preciso, ele quer que você chame por ele. Até quando não precisa. Ele quer fazer parte da sua vida não como um espectador, ou como um gênio da lâmpada apenas que é chamado para um momento difícil. Ele quer fazer parte dos seus dias bons, dos seus dias difíceis, dos seus dias mais ou menos. A presença de quem tem o poder sobre o vento e o mar já está sobre a minha vida, já está sobre a sua vida. Sim, ele morreu numa cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e deixou sobre nós o Espírito Santo para nos ajudar naquilo que nós precisarmos.
E se nós precisarmos dele, ele também está aqui. Ele subiu aos céus, mas ele não se ausentou de nós. A reação que nós temos versus a reação que deveríamos ter no momento de dor. As reações comuns, irmãos, em um momento de dificuldade, em um momento que o problema se apresenta, é entrarmos em pânico, apressarmos para achar uma solução e agirmos de forma impulsiva, esquecermos que Deus já falou e duvidarmos às vezes do que Deus já falou, porque às vezes a gente até lembra do que Deus falou, mas a gente faz o que? Questiona. E ainda olha para Deus e fala: o Senhor não se importa. O Senhor não é possível que o Senhor não tá me vendo, não. Não é verdade? A gente pensa assim. Obrigada. Mas a reação que Jesus nos ensinou, que deveríamos ter nesses momentos, é descansar. A primeira reação é descansar. Ontem, na igreja, a pergunta que o pastor fez foi mais ou menos assim: você acha que Jesus queria fazer aquele milagre? Alguns disseram que sim. E eu olhei pra minha mãe e falei assim: não, ele só queria descansar. Ele vinha de uma caminhada onde ele estava pregando muito. Ele se encontrava esgotado. Ele se encontrava em um período que ele estava assim: ó, eu só preciso dormir um pouco. Porque ele era Deus, ele agia como um filho de Deus extraordinário, fazendo milagres. Mas ele também era homem. Metade homem, metade Deus, ele era. Então ele também sentia o cansaço físico. E ele nos ensina que nos momentos mais difíceis, o que nós precisamos fazer é entregar as coisas para ele, porque na Bíblia fala: venha sobre mim aqueles que estão fracos e sobrecarregados, porque eu lhes dou alívio. Caraca, Juliana, onde está escrito isso? Na Bíblia. Bora ler um pouquinho a Bíblia. Tá faltando o alimento. Nós perecemos por não conhecermos a palavra, irmãos. Nos momentos mais difíceis, quando nós precisamos, nós temos que conversar com ele. A fonte correta sempre foi ele. Precisamos entregar para ele de forma detalhada o que nos está nos deixando meio desesperados. E depois precisamos fazer o quê? Descansar. Ele nos ensinou a confiar mesmo sem entender. Os discípulos não entenderam nada. Mas eles confiaram. Pedro viu Jesus andando sobre as águas. Todo mundo se assustou achando que era um fantasma. Pedro foi lá e começou a andar sobre as águas com Jesus porque confiou nele. Começou a afundar quando o desespero começou a tomar conta no coração. O desespero te afunda. O desespero para o teu processo. O desespero te faz ficar aprisionado um tempinho ali. Dá uma pausa. Mas Jesus, ele te faz andar sobre as águas. Não desiste. O teu problema para Deus é nada. Você precisa de um milagre? Clame por ele. Ele ouve. Ele atende. Ele é fiel. Ele nos ensinou a crer no que ele diz. Ele disse para os discípulos: vamos para o outro lado. Essa foi a ordem. No meio do lago, as circunstâncias disseram: não vai dar certo. O cenário falava: vocês vão morrer aqui. Desiste, volta. Mas a ordem foi chegar do outro lado. Ele fez uma promessa sobre a tua vida. E na promessa não estava escrito: é para desistir na hora que o mar se revoltar. É para desistir na hora que o problema chegar. Ponto, vírgula, subtrações, letras maiúsculas, letras minúsculas. Não. Deus, ele te entregou uma promessa. E a ordem foi: creia, mesmo sem entender. Confie
no que eu te digo e descansa porque eu estou contigo. Essa foi a ordem. Em nenhum momento a ordem foi paralisa no meio do projeto porque as coisas vão ficar difíceis. Não, a ordem foi: há uma promessa, precisa ter um foco, então continua a nadar. Essa foi a ordem. A fé, irmãos, é lembrada por quem está conosco, mesmo quando tudo começa a balançar. Jesus, ele levantou do seu descanso, repreendeu o vento e as águas e depois olhou para os discípulos e perguntou: onde está a sua fé? Aí você tá lá orando e falando para Deus: eu tô cansada, cheguei no meu limite, me encontro fraca, desesperada. Pai, eu não aguento mais. O que eu preciso fazer para continuar, Pai? Porque tá tudo dando errado. Senhor, eu desisto, eu não aguento mais. Ou o Senhor fala comigo, ou eu acabou, chega. Aí ele olha para você e fala: onde está sua fé? Pai, eu confio em Ti. Pai, eu te amo. Pai, nossa, você é incrível. Mas no momento que o barco balança, como tem sido o nosso posicionamento na fé? Não é problema você falar para Deus aquilo que você sente. Não é um problema você falar para Deus como você enxerga aquele cenário, como aquilo tem te afetado de uma forma negativa. Não é um problema. O problema é parar no meio do cenário, porque você enxerga apenas a luta e esquece de quem te chamou, e esquece da voz que você deve ouvir, e esquece daquilo que você precisa fazer. No momento mais difícil, não é tempo de se entregar, é tempo de se posicionar e continuar. A fé é acreditar naquilo que você não vê. Deus te prometeu a restauração do seu casamento. Ai, mas eu não tenho visto. Deus, ele tá se afastando. Não fala nem comigo, me bloqueou. Deus falou que vai restaurar? Primeiro, a primeira coisa que as pessoas vêm falar comigo: Juliana, me passa a oração mágica. Não existe oração mágica. Não existe. A oração mais poderosa, por mais que eu possa te passar um auxílio, é a sinceridade. Ponto. Não existe fórmula mágica para viver milagres. Existe o posicionamento certo. É crer, primeiramente, saber aquilo que Deus quer. Porque a gente quer muita coisa, mas e o que Deus quer? Vamos ser sinceros? Porque às vezes a gente quer que a nossa vontade seja a vontade dele, e às vezes a nossa vontade não é a dele. Antes de buscar por uma restauração de casamentos, pergunte para Deus: Senhor, o Senhor está nesse projeto? Juliana, mas o projeto restaurar é de Deus. Mas talvez aquela pessoa não fosse para você. O propósito não estava alinhado. Aquela pessoa, só Deus sabe como vai ser o casamento de vocês, totalmente disfuncional. Porque às vezes a pessoa não está no mesmo propósito. Às vezes aquela pessoa é uma pessoa ignorante. Às vezes a pessoa vai te trair várias vezes. Vai te causar uma vida totalmente de tristeza. Vai te causar uma vida totalmente de escassez. Vai ser uma pessoa totalmente dissimulada em suas ações. E isso vai te causar traumas. Então assim, ó, Deus, ele conhece muitas pessoas. Você conhece o que você vê. Você sabe quem sou eu pelo que eu mostro pra você. E é exatamente isso. O espelho te mostra só uma parte. A gente só enxerga a outra pessoa com convivência. Aí você sabe se a pessoa é explosiva ou não, se a pessoa é fiel ou não, se a pessoa, você só conhece ela com convivência. E às vezes Deus, ele fala assim: o que eu tenho pra você é coisa grande, e isso que você tá me pedindo só vai te causar dor e destruição, e eu não vou aceitar perder você. E nós precisamos entender que a vontade dele não é a nossa. Só que o não dele não quer dizer que é o fim de um projeto. Quer dizer que é o começo de outro. Porque, irmãos, jamais Deus te daria algo da sua vida se ele não tivesse intenção de te dar algo melhor. Às vezes tem processos que a gente passa e fala: Senhor, isso saiu da minha vida.
Tá certo isso? E ele fala, tá. No momento, eu preciso que essa pessoa se afaste de você, porque enquanto eu vou restaurar você, eu também vou restaurar ela. E depois eu uno de volta. Se esse for um projeto. Só que tem pessoas que Deus vai afastar de você que não vão voltar pra sua vida. Essa é a verdade. Desculpa. Ai, eu não vou ser fofinha, eu não vou ser delicada, eu vou ser sincera. Tem pessoas que Deus vai tirar da sua vida que é necessária tirar. Irmãos, tem amizades que a gente preza muito, que Deus ele olha e fala assim, se você soubesse o que fala de você, se você soubesse como essa pessoa pensa em destruir sua vida. Irmãos, o que nós estamos vendo esses tempos? Familiares, amigos matando pessoas envenenadas. Estamos vendo ou não estamos vendo? Estamos vendo. Por quê? Por inveja. Ai, não gostava muito do jeito da pessoa. Aí deu um ovo pra pessoa, deu um bolo. Fez uma comida, botou um veneninho ali. Falei pra Deus, bem na minha vez de ser blogueira, não vou poder receber comida. Já me imaginava ganhando tantas coisas. Por quê? Porque é perigoso. Infelizmente, nós não podemos confiar em todo mundo, gente. Não podemos. A melhor amiga matou a melhor amiga. Pai matou filho. Filho matou pai. Por nada. Por nada. É o tempo que vivemos. Então, quando Deus tirar alguém da sua vida, não questiona. Se você pergunta pra Deus, Senhor, a restauração disso provém do Senhor? Não? Ok, bola pra frente. Me preparo melhor, porque aí eu quero viver o melhor contigo. E é isso. Tem pessoas que estão na sua vida que vão ficar apenas um momento na sua vida, apenas meses na sua vida, apenas alguns anos. Mas não vão participar do teu projeto, da tua proposta total. Não vão do teu propósito inteiro. Não vão. Tem pessoas que são partes da sua vida em alguns momentos e não vão ser necessárias para outros momentos. Por quê? Porque o propósito daquela pessoa com você só foi até aquele momento. Todo mundo que sai da nossa vida leva um pouco de nós nela e nós levamos um pouco daquela pessoa. Então tem muitas coisas, vínculos, que Deus ele corta antes de perder você. Tem vínculos que matam, irmãos. É a realidade. Nós precisamos falar sobre isso. Não é todo vínculo que vai te edificar, que vai te levantar, que vai te exaltar, que vai te ajudar a glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos entender sobre isso. Tem vínculos que causam destruição. E isso é real. Tem vínculos que vão trazer destruição. Eu escolho com quem eu quero conviver. Eu escolho. Então eu não posso culpar Deus. Ah, mas Deus permitiu. Permitiu porque você quis. Você tem ainda o hábito de escolher. Então se você escolheu conviver com aquelas pessoas e Deus já tentou tirar da sua vida 300 vezes, mas você tá insistindo em colocar aquela pessoa de volta, a consequência vem. Ai, fiquei super decepcionada. Pois é, decepção também vem. Fiquei magoada. Mágoa também vem. Consequência, irmãos. Consequência. Deus tentou tirar 300 vezes. Você tá tentando colocar de volta? É que nem a bagagem do passado. Deus tirou o passado de você. E você fica trazendo o passado pro presente. Aí você não flui. Aí você fala, nada dá certo pra minha vida. Nossa, eu não consigo viver o extraordinário. Nossa, eu não consigo viver milagres. Lógico. Quer ficar vivendo no passado e conquistar o que tem no teu futuro? Não tem como. Passado é lembrança. Viver é o presente. E os meus passos agora me influenciam para aquilo que eu vou realizar no meu futuro. O futuro já é amanhã. Amanhã já é meu futuro. Então eu foco no presente, porque os passos de hoje me farão viver o futuro. Então no cenário de dor, eu preciso colocar a minha fé em ação ao ponto de eu posso chorar. Eu posso falar para Deus. Eu posso falar, porque eu posso questionar a Deus, Senhor. O Senhor pode me dar uma orientação do que eu devo fazer, porque eu tô desanimada. Já faz tantos anos que eu tô orando por isso, tantos anos que eu estou buscando por isso, eu não sei mais o que fazer. Questionar, pedindo também um direcionamento e não culpar Deus. Porque o que a gente faz, irmãos, é o culpar sem estar culpando, né? É olhar pra Deus e falar, eu tô passando por isso, isso, isso. O Senhor não se importa, não? Pô! Olha lá! Me humilha, me frustra. Olha o desespero, olha o cenário de morte. O Senhor não faz nada, não. O Senhor me prometeu. É que nem Adão, né? Quando Eva pecou. Ah, eu pequei. Mas sabe quem me dá uma mulher? É o Senhor. E aí?
Na verdade, a gente quer culpar Deus pelas frustrações, pelo cenário. Sendo que ele só tá falando assim, o que eu quero de você é posicionamento. O que eu quero de você é uma adoração sincera. O que eu quero de você é que você creia em mim. Eu quero que você confia sem entender. Eu quero que você descansa porque eu tô no barco e você tem a certeza disso. Aonde está nossa fé no tempo de dor? Essa é a pergunta que ecoa hoje para mim e para você. Aonde está a nossa fé? Nós falamos que cremos no Senhor, mas no momento de dor, será que nós estamos chorando na presença dele? Oi, Duda, nós estamos falando sobre Jesus acalma a tempestade. A gente está lendo aqui Lucas 8. Lucas, se algum irmão puder escrever para mim, Lucas 8, versículo 22 ao 25, tá? A gente vai estar falando sobre Jesus acalma o mar. E aí estamos aqui na parte que ele pergunta, né, para os discípulos: aonde está a sua fé? Que é a pergunta que ecoa. Aí se algum irmão puder escrever, eu vou estar fixando nos comentários, tá bom? Lucas 8, versículo 22 ao 25. Jesus acalma a tempestade. Esse é o tema. Onde temos colocado, irmãos, a nossa fé? No barulho da tempestade ou na palavra de quem declarou: vamos para o outro lado? O que nós estamos permitindo ser fixado nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração? A promessa que ele nos disse ou o que o mundo diz sobre nós? Porque tem diferença daquilo que Deus disse para você e daquilo que o mundo diz para você. Pelo mundo, irmãos, você nasceu pobre e vai morrer pobre. Pelo mundo, você não é capaz. Pelo mundo, você não vai conseguir. Pelo mundo, você devia desistir. Mas há uma ordem. Há uma promessa que foi lançada para você. Eu não sei o que Deus já lançou para você de promessa, mas eu sei de uma coisa, que quem começou a boa obra, porque a boa obra começou quando a promessa foi lançada, é fiel para cumprir. A obra do Senhor começou quando ele disse: vamos para o outro lado. Do outro lado ele ia ter um encontro com o endemoniado, que muitos não tinham ali nada de apreço, nada de cuidado, nada de zelo, só medo e pânico. E Jesus só sabia assim, ó, tenho que ir pra lá porque lá tem uma obra pra fazer na vida de uma pessoa que tá precisando de mim, de uma libertação urgente. A obra começou antes dele entrar no barco. Teve obstáculos, mas a ordem foi: vamos chegar do outro lado. E o que aconteceu? Eles chegaram do outro lado. Uma conclusão para nós finalizarmos a nossa mensagem de hoje. Nós já sabemos que ele está no barco e isso já deveria nos bastar. Mas eu sei, irmãos, tem momentos, irmãos, que eu olho para Deus e falo assim: Jesus, tá doendo tanto. O cenário tá doendo tanto. Ô, Pai, só não me deixa desistir. Porque eu já tô no meu limite. Só não me deixa desistir. Eu choro e falo para Deus tudo aquilo que me dói. Mas uma coisa que nós temos esquecido de fazer, duas na verdade, é primeiro, reconhecer os nossos erros para que venhamos ser libertos dele, porque os erros, eles são âncoras. E segundo, agradecer. Às vezes a gente olha para Deus e fala assim: Senhor, perdoa meus pecados. Pecado tem nome. Pecado tem nome. É fornicação, é adultério, é conteúdo para maior de 18. Qual é o teu pecado? Você não precisa confessar na live, não. Eu quero que você confesse para Deus. Porque, irmãos, às vezes o que tá parando você é a falta de entender o teu erro. Senhor, abençoa meus pecados. Ele quer que nós reconhecemos o nosso pecado. Eu reconheço a fofoca. Eu reconheço a procrastinação. Eu reconheço a ilusão. Eu reconheço que eu fico julgando os outros. Então, é o pecado. Ele quer saber. Ele quer que você reconheça. Eu reconheço esse pecado e eu preciso mudar.
É isso que você tá falando pra Deus. Perdoa meus pecados. Não é só ai, Senhor, me perdoa. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso de uma libertação. Então me perdoa disso que eu faço. Eu sou uma pessoa que murmuro demais. Sou uma pessoa que questiono demais. Sou uma pessoa que toda hora desisto demais. Senhor, me perdoa por desistir demais. Me perdoa por não confiar 100% em Ti. Eu posso dizer que por muitas vezes eu fui a pessoa que não confiava em Deus. Tem vezes que às vezes dá aquele abalo assim, eu fico, eita, volta aqui, Juliana, você tem que confiar em Deus. Porque dói, irmãos. Não é porque você ora todos os dias que você vai estar livre de momentos difíceis, não. Parece que quanto mais você ora, mais difícil fica. Mas o resultado é incrível, irmãos. É extraordinário. Super indico. Você pode até ver as águas entrando dentro do barco. O cenário pode te adoecer. Pode mexer com o teu emocional. Pode causar dor. Até alguns traumas. Você vai sentir o barco balançando. E você vai ouvir o decreto do mundo. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Não tem. Não dá. Mas isso não significa que você vai afundar. Sua confiança está em Cristo. Sabe o que isso significa? Significa apenas que a hora de lembrar quem está com você. Calma aí, barco, tá balançando? Eu não vou apresentar os meus problemas só para Jesus. Peraí que eu quero te apresentar quem tá comigo. Os discípulos apresentaram para o mar quem estava com eles. E o mar se acalmou. É literalmente isso, Celso. É tempo de calarmos as vozes do mundo. E nos conectarmos à voz de Deus. Jesus não te prometeu ausência de lutas. Eu quero que isso assim, fique fixado na sua mente. Jesus não prometeu para ninguém ausência de lutas. Mas Ele prometeu que estaria presente de forma constante na sua vida. Isso é uma promessa. Eu não os deixarei só. Ele está no barco. Então pode descansar, porque a última palavra continua sendo dele. Ele disse que ele faria. Você entregou esse projeto a ele? Eu não sei o que você tem pedido para Deus. Mas a última palavra continua sendo dele. E tudo vai ficar bem, porque ele é contigo. Irmãos, eu amo falar essa frase. Ele é contigo. Sabe como isso é bom escutar? Tá doendo. Filho, eu sou contigo. Pai, não tá dando nada certo. Não temas não, filho. Eu sou contigo. Pai, isso me traumatizou. Eu vou curar você, filho. Eu sou contigo. Pai, me disseram que eu não vou conseguir. Me disseram que eu sou um projeto falido. Ei, filho, não acredita nisso não. Eu invisto em você. E sabe o que é melhor? Eu tô contigo. Olha como isso é bom. Na verdade, a gente saber que ele não está ausente. Que ele está presente de forma constante. Você pode declarar isso nos comentários? Ele é comigo. Você pode declarar? Colocar sua fé em ação? Vamos conversar aqui nos comentários. Vamos declarar isso. Ele é comigo. Declare nos comentários. Ele é comigo. Eu vou printar e vou postar lá no nosso Instagram. Por quê? Porque nós vamos anunciar o retorno das lives, né? Nós estamos anunciando. Ele é comigo. Ele é comigo. É isso que eu quero. Gente, uma live boa é uma live assim.
que nós estamos aqui no bate-papo. Que vocês, assim como o Celso e o Gabriel, estão sempre comentando o que vocês acham. Ju, é isso mesmo. Olha, Ju, eu senti isso. Ju, Deus falou isso comigo. Nossa, olha o que Deus tá falando comigo. Amém, glória a Deus. É bom ver os irmãos comentando, porque a gente vê que vocês estão aqui com a gente. Que a palavra tá fazendo sentido pra você. E eu gosto de live assim, viu, irmãos? Participativa. Eu posso não estar respondendo os comentários, mas eu estou lendo tudo, tá? Tudo que vocês estão mandando aqui eu tô lendo. Algo que eu consigo responder na hora eu respondo. Mas quando eu tô numa linha de raciocínio, eu não respondo, porque senão a gente sai da linha de raciocínio, né? E meu filho, quando quebra a linha de raciocínio, pra voltar no que você tava ali, ó, é difícil. Bom dia, meu amor. Paz do Senhor. Deus é contigo, irmãos. Aonde você estiver, Ele é contigo. Bem guardado desse jeito, por que você vai desistir? Ele é contigo. O meu filho, às vezes, ele fala assim: mãe, às vezes tá tão difícil algumas coisas. E aí eu pergunto. E aí eu falo assim: e agora? E aí eu lembro, mãe, que Deus é comigo. Porque eu lembro meus filhos. No meio da prova, Deus é contigo. No meio da escolinha, Deus é contigo. Sabe no dia que tá tudo dando errado? Deus é contigo. Chama Ele. Fala: Deus, ó, tá difícil aqui. E agora? Bora lá? Vamos lá? Fazer alguma coisa? Glória a Deus. Vamos juntos? Bora com 2? Meu filho, quando ele era pequenininho, ele ficava assim: mãe, bora com 2, bora com 2, bora? Eu falava: bora, filho, bora com 2. Ele queria falar, né? Vamos nós 2, mamãe. Na linguagem dele. E Deus entende, viu, irmãos? Deus entende. Então eu quero orar aqui com você. Irmãos, eu não sei vocês, mas hoje eu tava tão feliz pra trazer essa mensagem. Ontem, Deus falou muito comigo através dessa mensagem. E eu falei: Deus, eu preciso levar isso pros meus irmãos. E na hora que eu coloquei o celular pra despertar, que eu vi que nossa internet já me bateu no meio desespero. E eu falei: Senhor, eu vou até descansar. O Senhor nos ensina a descansar? Pronto, tá nas tuas mãos, Deus, a internet aí, ó. Tinha caído. Falei: faz aí um milagre, que tá tudo em vermelho aqui. Eu preciso. Vão dar manutenção a hora dessa, pelo amor de Deus. Aí descansei ali 15 minutinhos, dei uma cochilada. Quando eu acordei, a internet tava ótima. Eu falei: olha, glória a Deus. Deus é bom demais, irmãos. Deus é bom demais. O projeto é dele, ele vai dar um jeito. Relaxa. Relaxa. É difícil relaxar, né? Mas relaxa. Vamos lá, eu quero orar por você, pela tua vida. Uma oração rápida. Vou fazer uma oração baseada naquilo que nós pregamos hoje. E à noite, os irmãos que estão pedindo oração, fica tranquilo que nós vamos estar orando pelos irmãos, tá bom? À noite, 10 horas, temos também oração. Convido vocês que estão precisando de oração a estar orando conosco, irmãos. Porque uma coisa nós precisamos entender: o problema é nosso. E quem precisa se posicionar para realizar e trazer mudanças somos nós. Pessoas intercedem por nós, mas tem coisas que Deus só vai fazer na sua vida quando você se posicionar. Amém? Então, os irmãos que pediram oração, vamos estar orando. Eu tirei print de alguns nomes. E se os irmãos quiserem, comenta lá no meu último vídeo: Ju, eu quero oração. Pode escrever lá no meu último vídeo. Depois que acabar a live, pode escrever, que eu vou estar anotando todos os nomes, pra não esquecer de ninguém. Eu vou estar anotando tudo no nosso caderno. E todos os dias, durante todo o ano, nós estaremos orando por vocês, tá? Porque todos os novos seguidores, todas as pessoas que estão, que estão participando aqui no nosso projeto, todas, eu anoto o nome aqui no nosso caderno, tá? Eu sempre anoto. Por quê? Porque eu oro por você o ano todo. É um projeto que eu coloquei no início do ano. Eu vou anotar todo novo seguidor. Eu vou anotar o nome de todas as pessoas que estão curtindo os vídeos, comentando nos vídeos, pedindo oração. Por quê? Porque eu estarei orando por vocês. Não só eu, irmãos. Aqui na live da noite a gente ora por vocês. Antes da live, depois da live também. Que é muito individual, mas a gente vai sempre estar orando por vocês. Amém? Vamos lá. Senhor, eu quero lhe agradecer, Pai, por essa oportunidade. Que mensagem linda que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Foi uma nova perspectiva que nós tivemos a respeito dessa mensagem. E eu acredito que
essa mensagem tocou muito no coração dos nossos irmãos, assim como falou muito comigo. Pai, uma coisa que eu quero lhe pedir nesta manhã é: ensina o nosso coração a confiar mais em Ti, mesmo quando os ventos sopram ao contrário e tentam nos causar dúvidas. Que nós não venhamos reagir com desespero, mas com fé. Que a partir de hoje as coisas venham a ser diferentes. Que venhamos começar a viver a totalidade daquilo que o Senhor nos prometeu, de uma forma tão extraordinária, porque o Senhor escreveu grandes coisas para nós. E grandes projetos foram ali realizados, né, e feitos para nossas vidas. Já foram realizados no reino dos céus, porque a manifestação do milagre acontece ali no momento do decreto, mas eu creio que viveremos o extraordinário, porque no meio da tempestade o Senhor se mostra presente. Uma coisa que o Senhor nos ensinou é que a tua presença é constante, independente da circunstância, independente do tempo, independente do cenário, independente da estação, o Senhor sempre está presente. Eu peço, Pai, que o Senhor entre em todas as áreas da vida dos meus irmãos e que ajude os meus irmãos a não se perderem no meio da tempestade, mas confiarem naquele que o chamou, porque a última palavra continua sendo do Senhor, então nos ensina a descansar em Ti. Que nós venhamos encontrar o Senhor em todos os momentos, e que para todas as áreas a Tua providência venha chegar. Porque, Senhor, talvez hoje o meu irmão esteja orando pelo sentimental, pela área conjugal, pela família, pela empresa, pelos projetos, pela área financeira, pela carreira, não sei qual área, talvez pela saúde, eu não sei qual área que os meus irmãos estão buscando, mas uma coisa eu sei, que o Senhor está com eles, e que a última palavra continua sendo do Senhor, e que eles não precisam ter medo, porque não significa que o cenário vai os afundar, significa que o Senhor está com eles, e ali o Senhor se faz presente no meio dessa situação. O Senhor pega aquilo que parecia estar falido e transforma em um projeto completo. Isso é milagre, e nós queremos, Pai, viver o extraordinário com o Senhor. Nós escolhemos descansar porque sabemos que o Senhor está conosco, e se o Senhor está no barco, nós sabemos que tudo vai ficar bem. Então, muito obrigada por esta oportunidade, muito obrigada pela vida dos meus irmãos, obrigada pelos projetos que o Senhor está desenvolvendo sobre eles. Obrigado, Pai, por pegar todas as lutas e problemas, colocar as mãos e não abandonar essa obra. Obrigado pelo teu amor que permanece independente do cenário, e obrigado porque a certeza nós temos nessa manhã é que o Senhor cumprirá o propósito que o Senhor estabeleceu para conosco. Então, muito obrigada. Que essa semana seja abençoada, que esse dia seja incrível para a glória do seu santo nome. Amém. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Irmãos, encerro minha live por aqui. Seja muito bem-vindos, irmãos que estão chegando. Hoje eu fiz uma oração meio passando por cima, né, uma intercessão sobre as áreas, tá bom? Mas que Deus ele venha cuidar, abençoar e transformar a tua vida. À noite, 10 horas, temos uma oração pelo nosso lar, uma oração completa para todas as outras áreas. A gente vai estar orando aqui com vocês às 10 horas da noite. Hoje, talvez eu chegue um pouquinho mais tarde, tá, irmãos? Porque hoje eu preciso passar no mercado. Eu preciso dar um pulinho, eu tenho que esperar meu esposo chegar pra gente conseguir comprar as coisas pra o resto da semana, irmãos, porque tá difícil, viu? Tá zero coisas. Então nós precisamos dar uma pulinha no mercado. Então, eu tô pedindo a Deus provisão. Vai dar tudo certo. E uma coisa que eu digo pra vocês, talvez a gente chegue aqui umas 10h20, 10h15, 10h20, tá bom? Hoje talvez nós venhamos atrasar um pouquinho na hora da oração. Mas eu acredito que até umas 10h10 eu já tô aqui com vocês. Glória a Deus? Glória a Deus. Então vem comigo que vai ser bênção, vai ser glória com aleluia. E eu creio que aquele que nos chamou para ir pro outro lado já está providenciando tudo que é necessário para que seja completa essa chegada e que ali já tenha uma grande festa nos esperando. O milagre é uma bênção, irmãos, e o impacto dele reflete em muitas coisas. Amém? Deus abençoe, guarde, proteja e ilumine a sua vida. Volto com vocês às 10h10, 10h15. Estou por aqui e vamos com Deus. Amém? Deus abençoe e tenha um dia maravilhoso para a glória do nome do Senhor. Grande beijo!